Boa noite, vamos ficar em pé e vamos abrir para Isaías 55. Eu espero que todos tenham aberto aí. Isaías 55, o versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vamos orar. Dá-nos tua graça, naquela precisão que nós temos aqui, do Senhor, para alimentar nossas almas com a tua verdade, para mostrar o que é o pão e a água da vida, para nos ensinar princípios eternos, para nós vermos como está a raça humana caída no pecado, precisando de Deus. Nós te pedimos, Senhor, dá-me a graça de pregar, que a tua mensagem, ela sendo poderosa nela mesma, alcance corações. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Maravilhosa graça salvadora. No domingo passado, irmãos, eu preguei nesse texto, mas lembra que eu tratei? Acho que os irmãos esqueceram. Como eu falo, toda pregação, você só lembra no máximo, 10% do que o pastor pregou. Se a gente tiver uma ilustração, vocês vão lembrar da ilustração. Eu falei que Cristo aqui, vamos lembrar um pouquinho do que está envolvendo esta passagem aqui. O que o livro de Isaías, eu recomendo a cada pessoa que ama Deus, ama a palavra de Deus, que lê a Bíblia e passe assim com afinco em Isaías. Que livro maravilhoso. Se quer conhecer o Deus da Bíblia, leia o profeta Isaías, irmãos. E neste capítulo, para mim o capítulo tem apenas o quê? 13 versículos. É 13 versículos de puríssimo evangelho. O puro evangelho. Eu fico triste de ver quão poucas são as pessoas que amam a palavra de Deus, que amam a verdade, que não fogem. Não fogem. A palavra de Deus mexeu com ela, fincou a espada lá, feriu, e ela está ali. É isso que é o crente. Tá? E, queridos irmãos, lembra bem que a linguagem aqui, ela é bem ilustrativa, né? Por quê? Cristo apresenta o evangelho, apresenta a salvação, a forma de necessidade de água e necessidade de comida. Os irmãos estão vendo aí? Olha o que diz o texto. Vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Já imaginou? Você passar aí na Avenida Dom Pedro, tão cheio de restaurante, sanduíche vendendo, sorvete, tudo. E os donos passaram, pode vir sem dinheiro, pode vir. Opa! Olha o evangelho falando aqui a todos. Irmãos, com essa linguagem figurativa que o Senhor convida os homens no mundo inteiro. Os irmãos estão vendo aqui que a mensagem, ela não era nacionalista, não era só para os judeus. A Bíblia enfatiza isso em Isaías. O mundo inteiro, Deus chamando nações para ouvir a palavra dele, para conhecer a tão grande salvação. É esta salvação que eu prego, que homens chamados para pregar devem pregar, porque é a mais rica história que tem. A Bíblia começa com salvação e fecha a porta lá em Isaías
em Apocalipse, falando sobre salvação. A Bíblia fala, desde que entrou o pecado no mundo, o plano de Deus de trazer pecadores à salvação por meio de Cristo. No final de Apocalipse, o último capítulo, Deus exorta a igreja e o Espírito Santo juntos, convidando os pecadores, vinde, vinde. Vamos para a continuação. No domingo passado eu falei sobre água. Está gravada a mensagem, deve ser enviada essa semana. Agora, um chamado aos pobres. Ó vós que não tendes dinheiro. Eu acho isso impressionante, né? E hoje, irmãos, quando nós estamos vendo aí o evangelho socialista, a ênfase hoje é ajuda os pobres. Sabe que a Bíblia também fala sobre isso? Só que de uma forma diferente. Enquanto o mundo proclama a necessidade física, e o mundo dá muita ênfase hoje, até as igrejas, irmãos, estão penetrando nesse ambiente de um evangelho socialista, de ajudar o povo na comida. Olha, queridos irmãos, enquanto eles fazem isso, a Bíblia enfatiza uma pobreza diferente, uma fome diferente. Ele diz, ó vós que não tendes dinheiro. Significa o quê? Que aqueles quem Deus convida são os que não podem comprar. Olha, Deus oferece vós que não tendes dinheiro. Que coisa, né? Olha, irmãos, no mundo, nós até podemos fazer compra. Quem tem cartão de crédito aí, né? Eu tenho. Eu não gosto de comprar no crédito. Às vezes precisa, né? Fazer uma compra para um carro, uma compra alta que a gente não pode pagar no momento. Então você parcela aquilo ali e vai pagar. Mas eu pessoalmente não gosto, irmãos. É bom quando a gente consegue administrar o dinheiro de tal maneira que a gente dá para passar o mês, né? Sem ficar devendo. Então, mas nós podemos fazer compra-prestação. Não tem dinheiro, mas vamos parcelar. Só que tem que pagar. Tem outro jeito. Tem que ter dinheiro. Você é um devedor, então tem que pagar. Mas notem, queridos, Deus está chamando homens e mulheres a comprar coisas para o corpo? Não. Para suas almas. Os irmãos, pastor, mas é verdade? É. O evangelho bíblico, ele foca nas almas. Ele lança luz nas almas. Os irmãos podem perceber que foi sempre esta mensagem de Cristo. Ele atingiu o corpo, claro. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vê Cristo envolvido com curas aqui, cura de aleijado, cura de pessoas com lepra, de pessoas cegas, ressuscitando mortos. E enfim, queridos, nosso Senhor enfatizou isso. Sim, ele ajudou os pobres, mas não foram todos. O nosso Senhor, já falei aqui para a igreja deve lembrar de que a ênfase de Cristo à parte física foi para mostrar a todo mundo que haverá uma ressurreição e que na ressurreição os crentes não terão mais corpos com problema como tem nossos corpos por causa da entrada do pecado. Então, os crentes que já morreram estão aguardando no céu o dia da ressurreição, quando a igreja, numa unidade só, será transformado. Todos os crentes que morreram e os que partiram, né, receberão corpos de glória, de glória.
Tá? Então a mensagem que aparece nas curas que temos ali é mensagem de por detrás dela está apresentando algo eterno. Sempre foi assim, irmãos. Quando Jesus multiplicou os pães, lembra? Ele multiplicou para mostrar que ele é o pão da vida. Quando ele conduziu Israel pelo deserto por 40 anos, ele guiou o povo com o maná do céu, para mostrar quem? Jesus, o pão da vida. Ele censurou os judeus que pegaram barcos e atravessaram o mar da Galileia para encontrar com ele do outro lado. Ele foi bem claro ali no capítulo 6 de João. Vocês estão atrás de comida. Os irmãos já perceberam que a ênfase do mundo é a comida. Sempre foi assim. O mundo quer comida. O mundo se gasta pela comida. Eu vou pregar sobre isso no domingo que vem, no versículo seguinte, o versículo 2. Tá? Mas aqui eu quero mostrar para os irmãos, Deus está falando com as almas. Enfatiza um pouco mais João. João é um livro maravilhoso. Tá? É um livro que assemelha o livro de Isaías. Tá? Mas notem, queridos irmãos, ali o Senhor está falando, eu estou expondo verdades eternas. Tá? Eu estou mostrando coisas que vão além desta vida. O mundo não gosta disso. O mundo quer coisas que falam desta vida. Quer que fala sobre isso? Sobre casamento, sobre família, sobre drogas, sobre isso, sobre comida, quem vai ser o líder, quem vai ser o presidente, quem vai ser o prefeito. O mundo está envolvido com o mundo. Jesus não. Lá em João, ele se envolve com coisas que perpassam esta vida. Vida eterna, não vida física. E então, o que ele faz? Ele envolve com almas. Ele envolve com aquilo que nós não podemos ver. Eu estou vendo os irmãos aqui, mas eu não estou vendo suas almas. Os irmãos estão olhando para mim. E quem está aí nesses corpos seus aí? Almas. Jesus sempre fez isso, irmãos. Um outro lembrete para que os irmãos sempre recordem da Bíblia é o capítulo 12 de Lucas. Aquele capítulo é impressionante, porque tinha dois irmãos brigando, querendo discutir sobre herança e pediu ajuda, como se Jesus fosse o juiz para isso. Aí ele começa a falar para os discípulos a preocupação com coisas desta vida, com comida e com roupa. Tá? Aí ele dá aquela lição maravilhosa. É a sua vida que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que é a joia preciosa? É o corpo? Não. Hoje o mundo faz culto ao corpo. Culto ao corpo. O que é a joia preciosa? É o que você não pode ver. É a alma. Tá? O invisível. Deus lida com isso. Veja bem o versículo 2. Ele diz, o versículo 3, irmãos. Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e o efeito disso qual é? A vossa alma viverá. Os irmãos perceberam aqui o objetivo de Deus? Vinde, inclinai, apura os ouvidos, a porta está aqui, ouvi. E o que vai acontecer? A vossa alma viverá. É sempre assim, queridos irmãos. O evangelho, ele atravessa o corpo e vai lá na alma da pessoa. Esse é o evangelho. Por isso que é chamado espada, porque o propósito da espada, a espada foi feita para a guerra. Os soldados, quando estavam em combate, corpo a corpo, enfiavam a espada assim, atravessava o outro, matava na hora. É diferente do facão. A gente compra o facão lá na Bahia para entrar no mato, cortar tirar um cacho de banana, ou então cortar alguma coisa assim. A espada não era para isso. A espada era para a guerra mesmo.
Por isso que a Bíblia é chamada a espada do Espírito. Dói, irmãos. Eu já vi muitas pessoas correndo do Evangelho, porque a espada fere mesmo. Vamos lá. O fato é que Deus está chamando homens e mulheres a comprar coisas para suas almas e não para o corpo. Mas eu coloquei aqui um verbo, os irmãos não perceberam. Ele não falou para vir sem dinheiro, mas olha o texto. Veja. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Por que ele não fala assim, vinde, assenta, nós vamos levar comida para você. Ele diz, não, vinde e comprai. Agora, não parece um paradoxo, irmãos? Né? Parece, né? E como é que eu vou comprar? Se ele está dizendo, sem dinheiro, vinde e comprai. Eu vou mostrar para os irmãos, eu quero dar mais ênfase nisso na próxima mensagem. Tá? Mas o que diz aqui? Para o corpo, em tudo o homem se gasta para ter as coisas. Agora eu pergunto, olha a multidão do povo aqui em Ribeirão Preto. Vai na Avenida Dom Pedro, a corrida de carro para lá e para cá, para na lanchonete, para o lugar onde vende outras coisas. Eles vão nos restaurantes, vão tudo. Eles estão ocupados com o quê? Com o corpo. Tem pessoas preocupadas com as almas? Não. Não tem. Porque o mundo não é para isso. O mundo não tem resposta para as almas. O mundo só preocupa, só se ocupa com o corpo. Eu não sei se os irmãos aqui já leram o livro de Eclesiastes. Vale a pena. São 12 capítulos. Mas é um livro incrível, irmãos. Porque ali o autor, que foi Salomão, ele está mostrando o que ele fez com toda a riqueza dele. Como que ele gastou tudo, como ele envolveu em construir, fazer jardins, como ele envolveu em ter riqueza, juntar várias coisas, tinha empregado, ele tinha mulheres, era a vida dele assim. Irmãos, sabe o que ele diz? A resposta foi, logo no começo, vaidade, tudo vaidade e correr atrás do vento. Então, queridos irmãos, nosso Senhor está chamando o quê? Para comprar. O convite gracioso é dirigido a quem tem fome. Então, irmãos, desculpa, tá? Eu sempre estou assim, com esse problema de sinusite. Mas notem, Jesus chama quem? Quem tem fome. Se tem uma multidão de pessoas famintas e o governo começa a distribuir cesta básica, todo mundo vai atrás. O que pode matar uma população é fome. Eu estava vendo um documentário sobre a Coreia do Norte. Quando você chega lá, eles apresentam a fachada da Coreia do Norte. Por fora, tudo bonito, todo mundo alegre. Eles tentam esconder para os visitantes o que está por detrás das coisas. Pessoas, famílias e famílias e famílias na nação inteira, morrendo de fome, comendo no lixo. Eles tentam não mostrar. Os irmãos percebem a angústia de faltar pão? Em Amós, Deus diz que ia trazer para Israel um tempo de fome. Procurarão a palavra e não acharão. Durante os 70 anos de angústia comunista lá na Rússia, os crentes ficaram sem a Bíblia, irmãos. Angústia mesmo. O partido tomou as Escrituras, tomou a Bíblia. Quem tinha uma Bíblia era preso. Mas quando eles abriram as portas, irmãos, a fome era tanta pela palavra de Deus. Eu citei aqui daquele culto
que onde John MacArthur pregou numa igreja batista lá em Moscou. Foi incrível, como pessoas vindo à frente chorando. O que é isso? Fome pela verdade. Fome. Vamos lá, irmãos. Para o corpo, em tudo o homem se gasta para ter as coisas, mas não tem para as suas almas. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo hoje? Há um avivamento, um desejo pela palavra hoje? Não. Mas você passa, vê gente louvando, pulando, gritando, saltando e muito barulho dentro das igrejas. É fome? Não. É um desejo por sensacionalismo, um desejo por a emoção do momento. Tudo vive assim, em torno dessas coisas hoje. Porque gira em torno do corpo. Então, queridos, aqui o que acontece nesse texto? Veja. É completamente desmanchado o orgulho religioso do homem. Se você não tem fome da verdade, toda a sua religião é desfeita, toda a sua aparência é desfeita, toda a sua bondade por fora é desfeita, toda aquela atitude de fazer boas obras, tudo isso é desfeito. Por quê? Você não tem fome da verdade. Cristo veio buscar os famintos. Veja mais, irmãos. O que o homem pensa que conquistou é pura exibição de orgulho. Olha Paulo, irmãos. Olha a vida daquele homem, como ele era. Ele conta lá em Filipenses que ele foi um fariseu fanático. Ele perseguia a igreja. Ele era insistente na lei. Saulo queria a ressurreição e ele achava que praticando a lei, que guardando os mandamentos, ele encontraria a ressurreição depois da morte. Quando ele conheceu Jesus Cristo, quando o Senhor levou Saulo ao pó, que foi despertado, abriu seus olhos, seus ouvidos foram apurados para ouvir o Mestre, ele encalhou ali, ele parou ali, ele rendeu-se ali, ele ouviu o Rei da Glória, ele chegou a ver o Rei da Glória numa visão posterior. E ele soube quem é o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O pão que a alma precisa não pode ser achado aqui no mundo. Não tem. Os irmãos percebem? E agora, o que fazer? Não pode ser achado. Os irmãos podem perceber que a multiplicação de igrejas e pregadores hoje, claro, por favor, tem os verdadeiros pregadores, tem os homens de Deus, tem os verdadeiros crentes. O Senhor tem suas reais testemunhas em todo lugar. Glória a Ele. Irmãos, eu sei disso, mas eu quero lembrar para os irmãos que a amplificação de igrejas, o grande número de salões e de novos pregadores, sabe, não é para enfatizar os desejos da alma. O que tem acontecido agora é roubo, em nome do Evangelho. É um Jesus da aparência, um Jesus criado pelos homens. É um trabalho malicioso de elementos perigosos, que querem atenção para si, que querem dinheiro, que querem contornar as coisas e pegar os bens das pessoas. Queridos, o que acontece quando Jesus falou? Quem não tem dinheiro, ele está dizendo que não pode ser comprado com os tesouros daqui. Está vendo? Então veja, irmãos, o valor que é uma alma. A Igreja Católica faz de tudo para que alimente a ideia no povo
de que se orar, se fazer penitência para aqueles que já morreram, eles vão ter um sofrimento mais diminuído no purgatório e eles depois irão para o céu, depois de pagar a penitência lá. Olha o que eles fazem, irmãos, mas não tem jeito, não tem como. Os irmãos lembram do Salmo 49? O irmão lembra? Aquele salmo é interessante. Ele diz: quem que pode comprar uma alma que já morreu? Como é que eu posso pagar por um querido que já morreu? Um irmão meu, um parente meu? Não tem jeito. A alma é tão valorosa, a alma é tão cara, que não tem como pagar. Jesus ali no capítulo 12 de João, ele diz o quê? Ele diz: vocês valem mais do que boi, do que aves, do que planta. Então ele está dizendo, Deus tem mais interesse em vocês. Ele está como que dizendo, quando ele fez a criação de vegetal, de animais, eles foram feitos para apresentar a realidade da vida para vocês. Ele quando os judeus ficam falando do sábado, ele diz, o sábado, o homem não foi criado para o sábado que foi criado para o homem. Olha, irmãos, a importância que tem uma alma. É tão importante uma alma, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, pagar o preço por causa de minha vida, por causa de uma alma. Se fosse só um eleito, tem milhões e milhões de eleitos, Cristo teria vindo. Então, queridos, não pode ser comprado por valores terrenos. Agora, veja, eu vou passar para o segundo ponto aqui. Há um chamado que chama a importância daquilo que está à venda. Vinde e comei. Os irmãos estão vendo aí? Vinde, comprai e comei. É um chamado, primeiro um chamado estranho, porque nós devemos saber o que está à venda. Os irmãos já perceberam que hoje é assim. Eu quero saber o que tem naquela lanchonete ali. Se tem uma comida diferente, né? Tem um pastel ou outro salgado ali, é muito gostoso. Então a pessoa vai divulgando e você vai lá e compra porque você quer aquilo. Agora, o que está à venda? É tão precioso assim, tão precioso o que está à venda, que ele diz, vinde, comprai, comei. Mas notem, ele está dizendo, entre, o salão está aberto e a mesa está pronta. Aí ele diz, há um chamado a encarar o valor, vinde e comprai. Comprai. Não houve engano, porque entraram os pobres. Que tipo de pobreza é essa? Opa! É aqui que entra o verdadeiro valor do Evangelho. Se os irmãos olharem o que tem nessa refeição aqui, os irmãos não acreditam. Mas é exatamente o que os pobres de espírito querem. Agora eu levo os irmãos para Mateus capítulo 5. Lembra que Jesus falou do monte, lá no monte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Opa! Esse é o tipo de pão? É. Esse é o tipo de pão que tem? É. Os irmãos perceberam o que está acontecendo hoje em nossos dias? Por que o povo não vem ouvir a palavra de Deus? Por que o povo não está atrás da cruz? Por que o povo não está atrás de uma pessoa perfeita como Jesus? Porque não tem fome. A alma não tem fome. Eles estão satisfeitos com o mundo. Satanás colocou tudo no mundo para eles. O manjar está aí bonito. O manjar está pronto neste mundo. Sensualidade, comida, farta, brincadeira e sensualidade, sexo à vontade e amizade. Tudo, irmãos, está aí. Eles estão contentes porque Satanás está confortando seus corpos.
E quando chega a semana, durante o dia, eles vão trabalhar, eles estão pensando no final de semana, estão pensando na noite, estão pensando no jogo que eles vão assistir, estão pensando naquele filme que eles vão assistir, eles estão pensando naquela noite que eles vão para o baile, eles estão pensando no carnaval, eles estão pensando no namoro, eles estão pensando em vaidade. Satanás colocou uma comida muito farta na mesa, parece um boi cevado, irmãos. E agora, queridos irmãos, o que Jesus está apresentando aqui? Voltemos ao texto. Houve engano? Não. Eles vão chegar, e eles vão olhar, e eles vão dizer: é isso que nós precisamos, mas eu não tenho dinheiro. Os chamados não sabem o valor. Olha o que o Senhor diz: sem dinheiro e sem preço. Está vendo aí? Sem dinheiro eu não tenho. E qual o valor? Não tem preço. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você olha: eu não tenho dinheiro. Qual o valor? O preço é alto, eu não tenho dinheiro para isso. Eu me lembro que alguém falou do dono da Garoto. Eu não sei se ainda existe a Garoto, aqueles chocolates, né? Ele chegou mal, assim, parecendo um fazendeiro, pessoa de fazenda. Chegou numa loja, assim, lá em São Paulo, e foi nessa, perguntou o preço daquele carro. O rapaz olhou para ele e desinteressou, por não ver que ele não parecia uma pessoa rica. Ele foi na loja ao lado. Aí a pessoa que atendeu com apreço. Recebeu, pode entrar. Perguntou o preço. Falou: me dê 3. Vou dar para os meus filhos. Os irmãos, ele tinha dinheiro? Tinha. O preço não assustou. Mas aqui o que Cristo apresenta é sem dinheiro e sem preço. Opa! Agora eu quero lembrar os irmãos o quanto o evangelho hoje minimiza isso aqui, barateia a compra. Eles estão tão querendo ver pessoas enchendo a igreja, que eles apresentam Jesus baratíssimo. Não há justiça nisso. Irmãos, comprar justiça, eu estou com sede, com fome, eu quero ser justo, eu quero Deus, eu quero ir para o céu, eu sou um homem ímpio, eu cometi pecado, eu me arrependo, sou um homem perfeito, eu vou ver Deus um dia como meu juiz ou como meu salvador. Olha, queridos, diz: não tem preço. Então, a fé busca. Os que querem vão. Olha, você não vai longe para aquilo que você gosta. Você não luta por aquilo que é seu ideal. Você não faz um esforço por aquilo que é seu tesouro. Você não vai. E para comprar a justiça, você diz: eu não tenho dinheiro. Quanto é? Quanto é? Ele diz: é sem preço. Vende e comprai. Vende, comprai. A fé vai atrás. A fé busca. É um tesouro tão rico, tão maravilhoso, custa caro. É procurar a joia preciosa, aquilo que vai me levar para o céu, aquilo que vai me apresentar justo perante Deus. Eu quero morar com Ele, eu quero ser dele, eu quero escapar do inferno, eu quero isso. Então, vinde e comprai. Deus não colocou valor, porque o valor é imensurável e indizível. Jesus fala sobre isso. O homem que, sabendo que tem uma mina de ouro, ele compra tudo ele vende tudo que tem para comprar aquilo. O homem que quer a salvação, ele vem na igreja, ele luta por aquilo, ele está atrás daquilo, aquilo é tão valioso que ele sai procurando. Onde está o amado da minha alma?
Agora vamos à apresentação. Vamos agora ver o que tem na mesa. Esses dias atrás, o meu filho me levou para comer uma comida no restaurante. Eu fiquei muito grato por ele. Mas tinha de tudo, irmãos. Como foi farta aquela mesa. Eu sei que mexeu no bolso dele, né? Mas que comida que tem? Olha o final do versículo. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Quando você olha para a mesa, vinho e leite. Opa, o que é isso? Vinho e leite? Ué, vinho é barato, é razoavelmente barato. Leite também. Irmãos, Israel pediu que Deus abrisse uma mesa no deserto. O povo hoje, na procura de prosperidade, estão achando, porque esses elementos perversos, os falsos mestres, eles abrem as suas igrejas, chamam o povo e diz que Deus vai dar fortuna para eles, se eles derem tudo para eles, então Deus vai dar tudo. Dá para a igreja, na realidade estou falando, dá para nós o que você tem, dá seu carro, dá o dízimo, dá tudo que Deus vai dar em abundância e muito mais. Israel fez isso, Israel procurou prosperidade. Ele falou, esse é Deus, nós estamos aqui no deserto. Você olha para o lado, areia, para o outro, areia, na frente, areia, atrás, areia. Mas Deus não é o Deus de milagre? Então vamos pedir que Ele abra uma mesa incrível aqui, gigantesca, comprida, e coloca tudo aqui, tudo, todo o manjar, mais do que tínhamos no Egito, fruta, verdura, comida, carne, arroz, feijão, farinha, tudo. Nós queremos isto. Sabe o que é que Deus fez? Deus tratou com dureza eles. Vocês querem carne? Eles comeram carne a fartar, porque Deus mandou aquelas aves. E eles comeram até sair pelo ouvido. pelo nariz. Irmãos, é terrível tentar Deus. Eu levo os irmãos também para o capítulo 6 de João. O povo estava querendo a mesma coisa. Um rei de prosperidade. Esse homem, nós precisamos dele. Ele vai reinar. Não vai faltar comida para nós. Porque basta ele fazer assim, aparece comida. Mas não é isso. Olha a mesa de Deus. Ele apresenta como vinho e leite. Vou explicar para os irmãos aqui. Vocês têm que lembrar que quando vocês leem o Velho Testamento, Deus está usando uma linguagem chamada hebraica. E os hebreus, eles usavam, talvez usem até hoje, uma linguagem bem figurativa. Os hebreus são aqueles que olham a paisagem e formulam uma poesia na paisagem, olham os montes e fazem poesias do monte. Né? Você lembra a linguagem de Davi? Quando ele estava sendo perseguido por Saul, olha a linguagem que ele usa. O rei está perseguindo um homem como se fosse uma pulga. A linguagem figurativa. É muito visto isso no Velho Testamento. Deus faz a mesma coisa. Então, quando vocês estiverem lendo o Velho Testamento, lembra que a linguagem de Deus é judaica. Ele é igual aqui, irmãos. Eu levei minha esposa lá na Bahia. Né? Ela viu a linguagem dos baianos. É diferente. Você vai lá mais por norte, é a mesma coisa. Tem uma linguagem peculiar dele. Você vai lá no sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a linguagem é deles. Né? É própria deles lá. E a linguagem do Velho Testamento nós temos que acostumar. É por isso que tem o pastor na sua igreja para ajudar a você. Né? Hoje, até com a ajuda da internet, muito dessa linguagem a gente compreende. Tá? Mas notem, queridos irmãos, parece ser decepcionante, né? Você entrou, mas isto, os irmãos já perceberam que muita gente vem na igreja à procura de quê? Eles querem oração, querem que o pastor imponha a mão, abençoe a vida dele, tira o mal,
tira o azar, tira o demônio, tira o mal olhado, tira a penúria, tira tudo isso. Mas quando apresenta o evangelho, diz, não é isso, eu não quero isso. Voltando ao capítulo 6 de João, os irmãos lembram quando Jesus falou para aquele povo? Eu não sei quantas pessoas tinham à frente dele, né? E ele deu aquela mensagem incrível, uma mensagem espiritual. E o povo, não é isso que nós queremos, isso aí é loucura. Aí saíram todos. Por quê? Porque quando Deus abre a mesa, ele apresenta duas coisas, vinho e leite. Só isso. Mas sabe, irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar? Vamos lá. Devemos lembrar que Deus está mostrando a comida para a alma. E agora você pergunta, o que é isso, Senhor? Isso me satisfaz? Sim. Então, como a Bíblia responde à Bíblia? Vamos lá. Vamos para Gênesis 49. Gênesis 49. O penúltimo capítulo desse maravilhoso livro, ele diz o quê? Observe aqui, nesse capítulo, irmãos, Jacó está prestes a morrer. São os últimos momentos dele com os filhos. Os 12 filhos estão ao redor da cama dele. Ele está dando as bênçãos de Deus para os 12 filhos que representariam as 12 tribos de Israel. E ele vai falando um por um, começa do mais velho e vai descendo até chegar ao mais novo. No quarto filho, versículo 8, ele fala com Judá. Judá é aquele homem que representa o líder em Israel. Foi de Judá que veio a tribo mais importante de Israel, a tribo de Judá, de onde saíram os reis. Mas nota o que ele diz aqui. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Agora, observem. Judá é leãozinho. Nota o que ele fala de Judá. Judá é leãozinho. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Agora, ele diz, o cetro, aí já mostra que é uma tribo de reis. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha, na sua Bíblia está Siló, na minha também. Mas eu quero lembrar os irmãos que a palavra aqui, Siló, é a mesma palavra Shalom. No hebraico é assim. Dependendo, irmãos, a gramática hebraica, ela é desse jeito. Dependendo de onde está a vogal, as letras são tiradas e acrescentadas outras. E aí parece mudar a palavra, mas é a mesma palavra. Até que venha Shalom. Agora os irmãos sabem o que é Shalom? Shalom é paz. É a palavra hebraica para paz. Shalom, shalom. O povo gosta muito de falar essa palavra. Shalom, shalom, paz. Aqui no Brasil é paz, shalom para todo lado, né? Veja, irmãos, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Eu acho notável aqui, é que começa mostrando Judá como leão, mas quando chega em Shalom, quando apresenta essa personagem, esse personagem, ele é humilde, ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes, onde? No vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Agora veja o versículo 12, e nós vamos chegar a entender. Os seus olhos serão
cintilantes de vinho, e os dentes brancos como leite. Os irmãos estão percebendo agora? Agora nós estamos dentro da Bíblia, irmãos. Dentro das Escrituras. Veja. Qual a lição que temos aqui? O que temos aqui é o seguinte. Que Cristo é o pão e o vinho. E nesse pão e o vinho, ele é a plena satisfação para a alma. Eu tenho que explicar isso a miúdos para os irmãos. No vinho, nós temos o quê? Nós temos a resposta dele com a missão. Veja que linguagem, irmãos. Cristo é o Redentor. Eu quero levar os irmãos, eu quero que vocês segurem aqui em Gênesis e voltem comigo em Isaías, mas Isaías 64. Veja ali, nessa passagem tão impressionante. Isaías 64, queridos irmãos. Isaías 63. Veja, quem é este que vem de Edom, de Bozrá, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça. Opa! Poderoso para salvar. Olha a apresentação dele. Porque está vermelho o traje dele, e as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar. Os irmãos sabem, lagar é o lugar onde pisava as uvas, para fazer o vinho. Eles plantavam o vinho, colocavam as uvas no lagar, e ali pisava para fazer o vinho. Aí ele diz o quê? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. O que é que Deus está falando aqui? Olha o que aconteceu na cruz, irmãos. Como o Filho de Deus foi pisado, foi esmagado, para ter os olhos dele, olhar para o pecador, olhar com aqueles olhos de vinhos, olhos negros, queridos, olhando para o homem e dizendo: eu sou o teu Redentor, eu vim para salvar, eu te amei, meu sangue foi vertido. E agora, queridos, volte para Gênesis, para aquele mesmo versículo. Os seus olhos, versículo 12, os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. O que é isso? Vamos lá. Olha, queridos, no vinho nós vemos a resposta dele, com sua missão de trazer redenção. Não vemos os olhos do Senhor em sua glória. Aqui no vinho você não está vendo os olhos de Cristo faiscando para julgar e punir o perverso. Você não está vendo o Senhor glorificado. Nós estamos vendo o Senhor humilde, amarrando o seu jumentinho ali. Olha, queridos, nós estamos vendo o Senhor com os olhos de misericórdia. Eu vi, ninguém foi comigo. Ninguém, nenhum homem, ninguém. Eu fui sozinho. E no leite, nós vemos seus dentes. Os irmãos lembram que a aceitação é quando a pessoa sorri, quando a pessoa recebe alguém. Olha a graça de Cristo aqui, dizendo: eu vos amei, graça sobre graça. Olha o amor de Cristo aqui, recepcionando os pecadores com sua graciosa paz. João falou: nós vimos a sua glória, nós vimos, ele veio cheio de graça e de verdade. No vinho vemos a justiça
que seu sangue remidor traz. No leite, nós temos o quê? A sua paz. Lembra? Justiça e paz. Está vendo aqui? Quando o pecador se converte, ele encontra perfeita justiça, sendo, pois, justificados pela fé no vinho, Cristo. Temos paz com Deus no leite. Os irmãos perceberam agora? Vinho e leite. Ah, que maravilha! Salvação completa. Maravilha! É isso que ele está falando. Vinde, comprai e comei. O que o pecador vai fazer? Isso é sem valor? É só para dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador? Não. Vinde e comprai. Vinde, pecador. É importante. Você quer ir para o céu? Ou você quer ir para o inferno? Ou você quer conhecer o Deus da Bíblia? Você quer ser lavado e purificado? Você quer conhecer a glória eterna? Então o preço é alto para pagar. Vinde, procure. Onde você está? Você está no baile e quer ser salvo? Você que está na pinga e quer ser salvo? Você que está nos seus vícios e quer ser salvo? Não! Deixe os seus pecados. Arrependa, converta-se a Ele. E Ele vai salvar. Ele prometeu. Os olhos dele, como vinho, e o sorriso dele, paz. Graça e paz. Maravilha. Pecadores se convertam a Cristo. Que pecadores se arrependam dos seus pecados. E se convertam a Ele. De todo o coração.